Hoje dois capítulos. Salmo 127. Nós vamos ler o 127 e o 128. O tema da nossa mensagem é o segredo para uma família feliz. Deus tem falado ao meu coração nesses dias sobre esta causa, sobre a família. Deus tem tratado a nossa família, Deus tem tratado a nossa vida, e Deus tem agido nas nossas vidas. E quando eu perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, e agora o que eu vou falar, Senhor? O Senhor falou para mim que era para falar sobre a família. Então é o que a gente vai repartir, essa palavra que o Senhor tem posto no nosso coração. Salmo 128, 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: mesmo assentados, mas com reverência ao Senhor da palavra, vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido, mas falarão com os seus inimigos à porta. Capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra, com temor, com tremor, porque tu és o Deus santo e poderoso. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor ministre o nosso coração neste momento, ó Pai. Que todo eu caia por terra, que somente o Senhor seja exaltado, somente o Senhor seja glorificado, pois somente o Senhor é digno de adoração, de glória, de honra e de louvor. E se não for o Senhor, nós nem aqui estaríamos, mas o Senhor nos trouxe. Pedimos que o Senhor, Pai, nos capacite com entendimento, com sabedoria, para compreender a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Que seja uma manhã de cura, de libertação, de transformação, a começar em mim, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da tua glória. Nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, o segredo para uma família feliz. O versículo 1 e 2, ele trata do que é essencial à família, o casamento. E ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então não basta apenas um moço e uma moça se gostarem, se amarem, ter bons princípios, uma boa formação, ou fazer uma festa bonita de cerimônia para ter um casamento feliz. O casamento precisa ter Deus como alicerce, precisa ter o Senhor como edificador e como protetor. Se nós construirmos
o nosso casamento, a nossa família, apenas em cima dos nossos sentimentos, por mais nobres que sejam, a família não pode suportar as tempestades que virá sobre ela. E elas virão. Pode haver momentos que o sentimento esteja andando na reserva, um tanque vazio, sem emoção. E nesta hora, a aliança, o compromisso, o entendimento de que o casamento foi feito na presença de Deus, que Deus é o alicerce, que Deus é o edificador, o protetor, e o que sustenta o casamento na hora da tribulação. E é por isso que o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É preciso ter um coração de 3 dobras: o marido, a esposa e o Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tivermos essa consciência da presença de Deus no nosso lar, e que Ele é a base, que Ele é o alicerce, poderemos construir a nossa casa sobre a areia, e a areia não suporta a chegada das tempestades. Esse é o primeiro ponto, né? Em que você edificou? Aonde você edificou? Ou aonde você está edificando o seu casamento, a sua família? É preciso que Deus seja esse fundamento. Uma outra fase fundamental da família é o trabalho. E aqui no verso 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Vemos aqui que o Senhor não diz que é irrelevante ou desnecessário o trabalho. Nós precisamos trabalhar. Jesus aqui está orientando sobre o trabalho. E quando 2 jovens se casam, né, nós vemos que hoje as coisas estão invertendo. De primeiro, o casal ia conquistando as coisas juntos, né? Eles se casavam com muito amor no coração, grandes sonhos, né, na alma, mas o bolso estava vazio, né? Mas ali eles construíam juntos. E hoje as pessoas querem se casar já com tudo pronto. Nada de errado com isso, né? Mas deve-se tomar muito cuidado com essa situação, porque a estabilidade financeira, para que a estabilidade financeira não seja algo tão desejado, que já não existe mais tempo para Deus. Muitas vezes as coisas vão se... a gente vai querendo galgar as coisas, e Deus vai ficando de lado. Gasta-se todo o tempo, energia, concentração em ganhar dinheiro, até achando que ganhar muito dinheiro, seu casamento vai estar estruturado. É errado. Que todos nós já ouvimos falar no Bill Gates, né, fundador da Microsoft, né? Ele se divorciou em 2021. Se o dinheiro fosse assegurasse o casamento, ele poderia ter vivido aí pelo menos uns 1000 anos aí casado, né? Porque dinheiro ele tem, né? Então nós vemos que aqui o dinheiro não é o principal fundamento de uma família feliz, embora ele seja necessário. Daí o texto diz, né? Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Ou seja, o camarada está trabalhando mais tempo do que deveria, comendo pão de dores, penosamente granjeado, né? E nem está saboreando esse pão, né? Está engolindo. Muitas vezes faz só 20 minutos de almoço, né? Não descansa, só pensa no trabalho e mais trabalho, porque tem que ganhar mais dinheiro e fazer mais, conquistar mais e ajudar mais. Aí vai acumulando coisas, mais coisas, e a vida vai ficando vazia, e o casamento vai ficando seco. E Deus está dando a sua promessa, pois assim Ele dá aos seus amados o sono.
assim Ele dá enquanto dorme. Essa é a promessa do Senhor. Você tem que fazer o seu melhor para se profissionalizar. Isso é uma realidade da nossa vida. Nós vivemos num mundo assim. Temos que se especializar, avançar em conquistas de conhecimento, né, da profissão, do trabalho, do lar. Nós precisamos disso. Depois vem a chegada, uma fase que é a chegada dos filhos. Primeiro o casamento, o trabalho, e agora a chegada dos filhos. Versículo 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Aleluia. Bom é ter filhos, né? Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para os filhos como herança de um Deus maravilhoso, porque herança é aquilo que a gente recebe sem trabalhar, e o Senhor nos dá, os nossos filhos, sem merecermos. No momento que você entende que os seus filhos vêm de Deus e que são confiados a você como herança, para que você os alimente, para que você os crie, para que você os ensine, para que você os sustente, para que você os discipline, prepare-os para a vida e os consagre ao Senhor. Tudo vai mudar na perspectiva da criação dos filhos, pois eles são herança do Senhor, confiados a você. Aleluia. No versículo 4, ele fala que eles são como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Aqui ele faz uma figura de linguagem, né? Uma metáfora muito importante, é um comparativo. Ele compara, né, os filhos, um filho, uma flecha, né? E nas guerras antigamente, hoje não existe mais essas guerras com flecheiros, né? Os guerreiros flecheiros iam à frente, ele atirava a flecha, mas ele tinha um alvo, né? Mas nós aprendemos aqui 3 lições do flecheiro, né? Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. O flecheiro carrega as flechas, ele mesmo carrega as flechas dele, ele não deixa eles esse trabalho, é dele, ele mesmo carrega. Também os pais carregam os filhos, a mãe carrega o filho no ventre, os pais na alma, no coração, nos braços, no bolso também, né? Nos sonhos. O flecheiro não carrega para a vida toda, isso é fato. Os filhos têm fases também, de ser cuidados pelos pais, sustentados pelos pais, até certo momento. Existem sim exceções, mas não é isso que nós tratamos aqui agora, no momento. Mas chega um tempo que o flecheiro atira a sua flecha, ele lança a sua flecha. Nós também criamos os nossos filhos. Não criamos os nossos filhos para nós. Nós criamos os nossos filhos para o caminho do Senhor. Então nós temos que lançar os nossos filhos no caminho do Senhor. Enganam-se aqueles que querem manter sempre os filhos perto de si, né? Casa um filho, faz um puxadinho aqui. Casa outro filho, outro puxadinho, né? Aí quando vê, vira um clã, né? Já complicou a situação, né? O filho, né? Aí o marido dá uma bronca na esposa, ou a esposa dá uma bronca no marido. Isso não acontece aqui, né? Com os nossos casais, né? Na nossa igreja não, né? Aqui não, né? Aí a sogra ou o sogro vê, né? Já fica irritado. Aí o casal se resolve em 10 minutos. E o sogro e a sogra ficam remoendo aquilo, né? Por vai saber quanto tempo. Então, em casa, quer casa, né? E melhor é morar numa meia água do que morar num palacete com seus pais depois de casado. Isso é princípio de Deus, né? Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aleluia. Filhos são para ser lançados. Mas também existem os pais que
os filhos já são casados, né? E eles ainda querem controlá-los. Deixe os seus filhos, solte eles. Eles precisam tomar decisões próprias. Você pode ajudá-los, pode orientá-los, mas quando for solicitado, né, precisa fazê-lo. Mas você precisa lançar a flecha. A terceira lição aqui: o flecheiro não lança a sua flecha sem direção, ele mira no alvo. Né? E nós, pais, precisamos lançar os nossos filhos no alvo certo. Nossos filhos devem ser preparados para serem servos e servas do Deus vivo, para viverem para a glória de Deus, para fazerem a obra de Deus, para investirem no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos preparar os nossos filhos para que tenham sucesso somente neste mundo, porque o sucesso sem Deus pode ser considerado fracasso. Então nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo, mas no Senhor, no Senhor, no Senhor. Uma outra fase da família feliz, lá no Salmo 128, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bênção espiritual. Está casado, trabalhando, os filhos criados no caminho do Senhor. E agora a Bíblia traz uma palavra de elogio, uma palavra de felicidade, uma palavra feliz, muito feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aquele que alcançou riqueza máxima, não é aquele que ganhou altos troféus ou medalhas de honra ao mérito, mas é aquele que teme ao Senhor, como diz o verso 1. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9:10, louvado seja o nome do Senhor. E andar nos caminhos de Deus, meus amados, significa uma vida de obediência, uma vida de integridade com o nosso Deus. E esse ponto é importante porque o casamento começou fundamentado em Deus. Os filhos chegaram, cresceram, mas esta família não perdeu o rumo, ela não perdeu a perspectiva correta, ela não perdeu o foco, ela continuou andando na direção de Deus, nos caminhos do Senhor, buscando a presença do Senhor. E aí está a felicidade da família, quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Após a bênção espiritual, vem a bênção financeira, a palavra do Senhor. E do trabalho das tuas mãos você comerá, né? Nós temos que considerar aqui princípios importantes. Você tem que comer do trabalho das tuas mãos, integridade, integridade. Muitas vezes o mundo pode oferecer oportunidades para você de uma tacada só ganhar muito dinheiro. Mas para isso você pode ter que corromper a sua consciência, negociar os seus princípios. Talvez você tenha que abrir mão da sua fé, fazer negociatas perigosas, que lá na frente vão ser um laço para a sua alma. Então você deve comer do fruto do seu trabalho. Você tem que ter integridade. Temos que ser íntegros com o Senhor. Honestos. Não vender a nossa moral. Não nos corromper. E aqui a Bíblia afirma que se você fizer isto, você pode não ter muito, mas você terá o suficiente para você ser feliz. E o texto também diz: e te irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor é um pobre honesto
do que um rico desonesto. Melhor é ter um prato de verduras na nossa mesa do que carnes, mas com a consciência pesada, com a alma tribulada, porque não andou na retidão, em retidão na presença do Senhor. E o Senhor tem misericórdia de nós. Não acumule bens mal adquiridos em sua casa. Essa riqueza vai ser combustível para a sua própria destruição. O Senhor tenha misericórdia de nós. Bênção espiritual, bênção financeira. E agora vemos no verso 3, bênção familiar. Verso 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aleluia. Aqui também ele usa duas figuras de linguagem, a videira e a oliveira. A videira talvez seja o fruto mais gostoso para alguns, né? Mas muito bom, né? O vinho, a iguaria das mais antigas do mundo inteiro. Aí nós vemos a esposa no interior da casa. É comparada a essa videira frutífera. Videira frutífera, que traz alegria, satisfação, que traz bênção. Os filhos são como os rebentos da oliveira. E a oliveira é uma das árvores que vive mais no mundo. A gente foi ver lá, né? Existem lá em Israel, no jardim do Getsemane, existe algumas oliveiras que dizem que ser contemporâneas de Jesus. Eu fiz uma pesquisa que vi até 4.000 anos, né? Então elas vão secando e por baixo vão brotando, vão secando e vão brotando, e o tronco vai enraizando e vai crescendo e vai nascendo novos brotos, e ela vai engrossando, e ela é de grande longevidade, né? E os filhos, assim são os filhos ao redor da nossa mesa, ao redor da mesa. A mesa não é simplesmente um móvel na nossa casa. Ela não deve ser simplesmente um móvel. Ela deve ser um emblema de comunhão. Um emblema de comunhão, de diálogo, um emblema de olhar nos olhos, aonde você pode olhar no olho do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, da sua filha. Mas a gente vê que parece que essa geração está mudando, né? Perdendo a mesa. Cada um faz seu prato, cada um vai para o seu canto, seu celular, né? Existe muito isso. Estão perdendo a comunhão, o relacionamento, perdendo a bênção da comunhão, da convivência familiar. E eu quero fazer um convite para você agora. Se você não está fazendo a sua refeição ao redor da mesa com a sua família, volte. Ponha ela na sua lista de prioridades. Na mesa, a gente pode olhar no olho. E isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes passamos também por aborrecimentos, um com o outro, isso é normal, né? Não está legal, amargurando situações da vida. Mas quando você olha no olho, as coisas mudam. Um sorriso brota, uma conversa surge, né? Um diálogo acontece. A restauração vem e a bênção flui. Louvado seja o nome do Senhor. A família abençoada é aquela que está ao redor da mesa, amados. Os filhos não estão brigados, não estão separados, estão ao redor da mesa. E aqui, uma homenagem às mães, né? Fala existe um grande, esse grande elemento que costura toda a unidade da nossa família. Aleluia. A mãe é como um imã que mantém a família unida. É por isso que a mãe é uma videira frutífera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E por causa dessa ação da mãe, os filhos estão ao redor da mesa, como rebentos da oliveira. Aleluia.
E no versículo 4, ele também diz sobre uma promessa futura. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós já temos uma bênção lá no verso 1. E agora nós recebemos uma nova bênção, uma bênção futura. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós não precisamos temer o amanhã, temer a crise econômica, nós não precisamos temer as decisões políticas, o cenário internacional. Nós temos uma promessa de Deus, o grande eu sou, o Deus poderoso, o Deus eterno. Ele nos prometeu, aleluia, um futuro garantido. E as promessas do Senhor não caem por terra, elas se cumprem nas nossas vidas, se cumprem no mundo, na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque podemos ter famílias sólidas, famílias felizes, famílias unidas, que têm a bênção do eterno na sua jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o texto retrata também uma quarta fase da família feliz, no versículo 5 e 6. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Casamento, filhos pequenos, filhos adultos ao redor da mesa, chegada dos netos. Coisa boa, né? Muito bom. A palavra do Senhor diz nos Provérbios 17, versículo 6: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Fazendo menção dessa palavra também, eu quero parabenizar você, vovô e vovó, né? Quarta-feira, dia 26 passado agora, foi o nosso dia do avô e dia da avó. Então, parabéns para nós, vovô e vó. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso é bênção de contemplar os filhos dos nossos filhos, os nossos netos. É a bênção que o texto retrata quando o Senhor vai abençoando a sua vida desde Sião, e você vai ver a prosperidade até Jerusalém. Ou seja, a sua família vai ser um instrumento nas mãos de Deus, para contribuir com o progresso da sociedade, da igreja, da nação. Aleluia. Irmãos, que bênção que é ter uma família estruturada. Os filhos não serem um transtorno para a sociedade. Isso é maravilhoso. Temos essa tranquilidade, né? Podemos descansar em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os filhos, porque foram criados no temor do Senhor e na sabedoria de Deus, e na palavra de Deus, quando você entrega esses filhos para a sociedade, eles vão ser bênção, eles vão ser construtores, eles vão ser colaboradores, eles vão colaborar para que a nação seja melhor, mais próspera, mais abençoada. Aí é o valor da família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Não existe família sem defeito. Não existe família perfeita. Não sei a sua. Se a sua for, passa o endereço. A gente vai passar um mês lá para aprender com vocês. Que tal? Um mês tá bom, né? Dá para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, embora a sua família e a minha não sejam perfeitas, é a única família que nós temos. É a família que o Senhor nos deu. Então eu quero dizer para você, valorize a sua família, cuide da sua família, invista na sua família. Se a sua família não é perfeita, não pense que trocando por outra, você vai encontrar a perfeição. Você só vai piorar a situação. Então cuide, ame, invista na sua família, para que a sua família seja uma grande bênção, agora e no futuro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.